Bom dia, sou Adamário Máximo, candidato a deputado federal com o número 3008 pelo Partido Novo. Essa playlist que eu estou fazendo, nesse caso aqui, é para a apresentação de uma das minhas propostas, que seria um programa de reforma, programa, na verdade, de reformas. Em que sentido? As reformas política, administrativa e tributária. Eu não acredito realmente numa reforma que eu considero que é uma das reformas mais importantes no Brasil, a reforma tributária, porque nós estamos num momento no mundo que nós precisamos, de certa forma, alavancar a economia brasileira no sentido de desonerá-la para que ela possa gerar a dignidade do trabalho e do crescimento do PIB nacional. Nós precisamos fazer a reforma tributária. Nós já fizemos parcialmente, em diversos momentos e por razões diferentes, para o incentivo de determinados setores da economia, para, às vezes, até por protecionismo de algum setor, mas isso nunca foi uma reforma tributária profunda, desburocratizante, gerando flexibilização no sistema, uma maior facilidade. Para vocês terem ideias, as empresas gastam milhões por ano em acertos de pautas e organizações, de taxas, de impostos e novas leis, sejam elas no âmbito municipal, estadual ou no âmbito federal. E esse valor é gasto pelas empresas, e são milhões, às vezes milhões de dólares, dependendo de qual mudança significa e do grau de sua complexidade para o sistema que a empresa ou o grupo utiliza. É um absurdo isso. Se a gente nota o sistema tributário brasileiro, ele tem suas automatizações, o que é bonito, é razoável e é até interessante, mais moderno do que em muitos lugares do mundo. Entretanto, ele também é tremendamente complexo e de alta complicação, uma espécie de gato e rato numa disputa entre as empresas, as pessoas físicas e o Estado, no sentido de procurar brechas para não pagar, ou sonegações, ou muitas vezes que são já mais graves, ou mesmo o Estado tentando encontrar brechas onde poderia capturar um valor mais assertivo ou de uma forma maior, muitas vezes. Isso parece uma briga de cão e gato que acaba prejudicando todo o crescimento do país. Nós precisamos de uma reforma tributária, sem dúvida. Mas eu não acredito na reforma tributária profunda no Brasil, com medidas para melhora do sistema fiscal, para, por exemplo, ter uma tabela de imposto de renda progressiva, mas em acordo com o que tem, inclusive, em outros lugares do mundo, uma desoneração da área de consumo e da área industrial, em termos de tributação. Eu não acredito nessa reforma tributária neste nível, sem uma reforma política e uma reforma administrativa. A reforma política é vital. Nós temos uma explosão de cargos no legislativo, estadual, municipal e no federal, limitados hoje por decisões e níveis estabelecidos pela Constituição brasileira, mas que se fossem realmente usar as questões de critério e proporcionalidade, nós íamos estar com um número absurdo de representantes, o que não faz o menor sentido. Então, nós temos voto distrital, que é uma coisa a ser estudada, e realmente, do ponto de vista da corrupção, reduziria, porque está se, vamos dizer, delegando o poder para um determinado pessoa e outras pessoas, está se dividindo o poder, ele não está concentrado. Há uma representatividade maior do voto distrital, sem dúvida, uma ligação maior entre o eleitor e o elegido, e o representante. Existem outras coisas, como redução realmente dos cargos eletivos para uma maior velocidade de decisão, uma maior funcionalidade, menos complexidade. Não vale a pena ter 70% do legislativo sem que ninguém saiba quem são. E vamos ser francos, se olhado em termos de produtividade, nenhuma proposta, nenhuma alteração, nenhuma discussão de opinião. Ou seja, são pessoas que estão batendo o cartão, entrando e saindo de lá. Essa que é a verdade. Então, precisamos realmente de uma revisão no legislativo, uma revisão na questão de prefeituras que não têm condição de se manter, mas têm prefeito
e Câmara, e uma série de outros custos e responsabilidades que poderiam muito bem ser executadas por uma prefeitura mais sustentável, e aquilo poderia ser um distrito. Eventualmente, temos também a possibilidade, uma coisa que foi abandonada aí no passado, da tal da prefeitura profissional, que seria, na verdade, a escolha de um administrador profissional para aquele local. Isso poderia ser feito em alguns lugares, inclusive na zona agro, onde existem pequenas cidades, muito pequenas realmente, que não faz sentido ter um prefeito e uma Câmara de Vereadores, e que poderia ser através da contratação de um prefeito profissional para aquela região e que se responsabilizasse pela administração pública daquele local. Isso tudo gera um contexto e pode ser direcionado nesse sentido da redução de custos. Nós temos as benesses, uma série de coisas que eu não pretendo entrar agora, mas que também gerariam uma redução de custos. Depois, na área administrativa, nós temos uma série de autarquias diversas, sistemas de fiscalização diversos, segmentados por zona de especialização, mas que, entretanto, não tem exatamente um caráter fiscal de prisão ou de multa, mas um caráter fiscal de consultoria, de observação e de acionamento dos órgãos efetivos que podem executar a prisão ou a fiscalização. Tudo isso poderia estar num grande órgão, poderia ser a Polícia Federal, com secretarias, Secretaria do Índio, Secretaria do Meio Ambiente, e com um delegado dessa área e seus peritos ali em cada segmento, com seus agentes da Polícia Federal especializados. Então, poderíamos criar um modelo com menos cargos recomendados, mais eficiência e mais efetivamente atividade fiscalizatória. Além disso, poderíamos ter uma observação clara de um plano de cargos e salários dentro do governo, de tal forma que não tivéssemos disparidades do tipo um procurador de um determinado órgão ganhando 30 mil reais, enquanto um procurador do que faz exatamente a mesma coisa no outro órgão, que são advogados, na verdade, com o título de procuradoria daquele órgão, eles ganham 20 mil, 15 mil, às vezes 2 vezes a metade do salário do outro. Não tem sentido, a atribuição é a mesma, a atividade é a mesma, por causa de uma setorização ou por uma característica peculiar ao longo do tempo, as progressões ali são em outro nível. Precisamos ter um nivelamento, funcionário público nível 1, 2, 3, que seja até 1.000, não importa, que seja atualizada todo ano para todos os funcionários públicos federais, e a mesma coisa poderia ser feita nos estaduais e municipais, de tal forma que tivéssemos uma referência, e essa referência fosse seguida, não como um piso salarial, mas como um programa realmente de carreira dentro da situação. E uma avaliação real de produtividade. Parar com essa história, concurso é um elemento de qualificação, não um elemento de atrelado a uma estabilidade, que foi o que acabou acontecendo. Isso não tem sentido. A estabilidade é um atrativo, o concurso é um qualificador. Então, são coisas diferentes. E essa estabilidade também precisa ter uma certa limitação em julgamento. Existem certas atribuições no que tem que ficar um pouco mais parecida com o meio privado, ou seja, o resultado efetivo, o progresso, o desenvolvimento, o real trabalho. Afinal de contas, não é um lugar para que as pessoas se encostem lá e façam do seu jeito as coisas. Isso é uma característica, não é do Brasil, isso é uma característica que é notória e citada em vários livros sobre administração pública, que existe, de fato, essa tendência de que o funcionário se acomode, de que a situação pública se acomode por uma série de características. Nós precisamos buscar, no Brasil, a forma de tornar isso um ambiente com um nível mais parecido com o profissional, embora em atenção ao público. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa voltada à economia de custos, sim, tirando benesses, tirando coisas que não fazem sentido, reuniões de 1 hora num outro estado, num órgão federal, voo diário, não sei o quê, e poderia ser resolvido por uma videoconferência. Não tinha necessidade, nem por sigilo, nem por qualquer outra coisa, de uma reunião presencial, e se fosse sigilo, sendo bem franco, a tecnologia hoje permite. E são custos que poderiam, sem dúvida,
a trazer resultados. Durante a pandemia, muitas das reuniões tiveram que ser online e trouxeram efetivo resultado financeiro para os órgãos diversos em economia. Então, nós precisamos rever e tornar práticas positivas para que há uma redução de custos no Estado. Uma vez feito o corte de benesses, a reforma política, a reforma administrativa, eu não me refiro que tem que fazer uma primeira, outra segunda e tal, mas pode-se fazer as três coisas ao mesmo tempo, é possível, ao longo do que se vai concluindo aqui, se levar uma reforma tributária séria e efetiva. O que não significa que todos pagaremos menos impostos, sim, mas é lógico que temos que pagar menos impostos. Mas o que não significa, o que eu quero dizer, é que uma área determinada não ficará com nível ainda elevado de impostos. Pode ser que aconteça por uma série de circunstâncias, mas a efetiva média dessa questão é que precisamos hoje de uma redução tributária para que o mercado possa ter os empreendedores, as pessoas alavancando seus pequenos e médios negócios, os grandes negócios, trazendo a dignidade do trabalho também, porque as pessoas, aqueles que têm o viés de serem empreendedores, de executarem as coisas, é uma característica do brasileiro, isso também. O brasileiro é empreendedor, apesar de tudo que possa se achar que não. Só, logicamente, temos aí a questão de aprendizado, instrução técnica, mas também o Estado pesa muito sobre isso. E precisamos da dignidade do trabalho. Há pessoas que talvez não queiram empreender negócios, mas queiram efetivamente trabalhar em empresas, executar suas atividades. As empresas também precisam. Então, nós precisamos, até um outro empreendedor precisa, então nós precisamos trazer a dignidade do trabalho. Pessoas que estão com água pingando na cabeça, preocupadas com o almoço do próximo dia, com os seus, não opinam e não sonham em um futuro melhor, porque estão com dor na barriga pela fome, estão com a água caindo na cabeça. Precisamos da dignidade do trabalho retornando fortemente ao mercado brasileiro, inclusive para trazer milhares de esquecidos e de outras pessoas de volta ao cenário econômico brasileiro e ao cenário político brasileiro com suas opiniões, porque conta a opinião de cada um. E para isso nós precisamos fazer uma reforma tributária profunda e séria, não um retalho para resolver segmentos ou corporações ou pontos específicos, mas uma reforma profunda. Isso só é possível de ser feito com uma economia real e redução e enxugamento do Estado brasileiro em termos de custo, e que envolve também, sim, uma redução, eventualmente, de quadros no Legislativo e no Executivo também, fechamento de prefeituras e tudo mais. E, sem dúvida, essa reforma é prioritária para que alavanquemos o crescimento do Brasil em direção ao futuro para todos. Não se trata mais de um querer, é uma necessidade, diante de todo o quadro mundial, que o Brasil possa tomar realmente uma direção de crescimento em direção à dignidade humana de todos os seres, de todos os brasileiros. Uma dignidade do trabalho, poder educar os seus, poder criar os seus. Sem essa economia, fazendo uma reforma tributária, ainda que tentando fazê-la profunda, o que teremos é o corte efetivo dos programas que são importantes no Brasil. O programa de educação, o programa de saúde e o programa de segurança. Porque salário ninguém vai cortar, benesse ninguém vai cortar, se não for cortada antes. Então, uma reforma tributária, ainda que com o intuito de ser mais profunda, mais efetiva, irá implicar no corte sobre esses programas, e não sobre o corte efetivo sobre o custo do Estado. E nós precisamos reduzir o custo do nosso Estado. Nosso Estado chega a queimar quase 70% de sua arrecadação com folha de pagamento. Mas não é só a folha de pagamento referente a salários. É com todo o conjunto de benesses e benefícios que são criados dentro do Estado. Muito obrigado. Agradeço muito a atenção. Um grande abraço.